Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne e sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. E o tema desses áudios é Esterilidade Nunca Mais. Leremos a parábola da figueira estéril em Lucas capítulo 13, o verso do 6 ao 9. Que diz: Em seguida Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: Este é o terceiro ano que venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a boa terra. O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Bom, esta parábola registrada neste evangelho, ela tem uma grande lição sobre a necessidade que eu e você temos de produzir fruto. Mas o que então Jesus teria falado sobre a esterilidade dessa figueira e o que ele de fato quis narrar sobre esse episódio? Para compreendermos, precisamos entender que no final do capítulo anterior, o capítulo 12, nitidamente, Jesus ele estava ensinando sobre a necessidade da conversão. É possível entender que Jesus contou essa parábola durante sua viagem final para Jerusalém. Pode perceber lá no verso 1 do capítulo 13, o capítulo lido. O contexto histórico desta narrativa é um triste episódio envolvendo a ordem de Pilatos para matar alguns galileus. Pelo relato do escritor Lucas, podemos entender que algumas pessoas naturais da Galileia estavam peregrinando até Jerusalém para oferecerem sacrifícios no templo. E de repente, por ordem de Pilatos, aquelas pessoas foram assassinadas. O texto vai nos informar que, de alguma forma, o sangue daquelas pessoas foi misturado com o sangue dos seus sacrifícios. Bom, além desse registro por Lucas, nada se sabe sobre o fato nos outros evangelhos. Não sabemos qual foi a motivação da ordem de Pilatos. Alguns escritores sugerem que esses galileus faziam parte de um grupo nacionalista que se opunha de forma muito intensa ao governo romano. E nessa teoria, é claro, isso é apenas uma especulação. Porém, o importante sobre este relato é saber as palavras que percebemos Jesus falando.
Aqueles que estavam ao redor do Senhor não interpretavam esse evento como um ato de crueldade por parte de Pilatos. Ao contrário, eles achavam que aqueles galileus foram vítimas de um castigo divino por conta dos seus pecados. Repare o verso 2 e o verso 3 do texto lido. Quando Jesus diz: julgais que estes galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido desta forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependeres, todos vós semelhantemente perecereis. Esse tipo de entendimento que relaciona o sofrimento de uma pessoa com o seu pecado é muito comum entre os judeus e muito comum nas nossas vidas. Nós podemos reparar isso acontecendo na história de Jó, quando seus amigos começam a associar o seu sofrimento e tudo aquilo que ele estava enfrentando como uma espécie de castigo divino por causa dos seus pecados. Leia lá Jó capítulo 4, verso 7, Jó capítulo 8, verso 20, Jó capítulo 11, verso 6, Jó 22, do 6 ao 10, só palavras de acusação. Porém, Jesus reprova completamente esse tipo de conceito ao afirmar que aqueles galileus mortos não eram necessariamente maiores pecadores que os demais galileus, e enfaticamente adverte seus ouvintes: mas a menos que se convertam, todos vocês igualmente perecerão. Devemos lembrar que existia preconceito entre os judeus de Jerusalém e os galileus na época de Jesus. Jesus ainda continua o seu discurso no verso 4 e 5, refutando a ideia daqueles homens, falando sobre um desastre da Torre de Siloé, que matou 18 pessoas. Essa torre ficava próxima ao tanque de Siloé. E um determinado dia ela desaba e mata um grupo de pessoas. O interessante é que o detalhe dessa narrativa de Jesus, se no outro evento foram os galileus que morreram, nesse desastre com a torre foram os próprios moradores de Jerusalém. E agora Jesus está enfatizando uma sentença. Repare o verso 5. Mas a menos que se convertam, vocês semelhantemente perecerão. Eu acho que você já entendeu o princípio dessa parábola da figueira estéril. Agora, com o contexto acima apresentado, podemos então compreender a passagem. Jesus, ele fala dessa parábola deste homem que tinha uma figueira, uma planta em sua vinha, e quando ele vai procurar um fruto, ele não encontra. Era comum entre os judeus que as figueiras fossem plantadas em vinha. Isso também significa que quando plantadas nas vinhas, as figueiras recebiam cuidados especiais. Jesus, ele está nos informando que o homem havia procurado frutos na figueira durante 3 anos e não tinha encontrado nada. É importante entender que não se tratava dos primeiros 3 anos da vida da figueira. E vale lembrar que na lei de Moisés havia uma condição de que apenas a partir do 5º ano os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos. Os frutos dos 3 primeiros anos deveriam ser descartados e os frutos do 4º ano deveriam ser ofertados ao Senhor
conforme a lei, em Levítico 19, do 23 ao 25. Logo, aquele homem estava procurando frutos na figueira no 5º, 6º ou no 7º ano, mas ele não encontrou. Então ele ordenou ao viticultor para que cortasse a árvore. Além disso, ele também fez uma observação bem interessante: por que deixá-la inutilizar a terra? Aqui nós percebemos que aquela árvore não era apenas inútil, ela era pior do que isso. Além de não produzir fruto, a figueira estéril ela causava prejuízo, porque ela estava ocupando o espaço do solo de outra árvore que poderia ter condições de se desenvolver e de dar frutos, de formar suas raízes, absorver os nutrientes da terra e dar resultados. Então, o homem que cuidava da vinha pede para que o proprietário tivesse um pouco mais de paciência e esperasse mais um ano. E durante esse prazo, ele iria adubá-la. E se ela não produzisse o fruto, então a figueira poderia ser cortada. Esse diálogo entre o homem viticultor e o dono da vinha, podemos perceber que demonstra o interesse especial por uma figueira que era estéril. Ele só aqui não pediu para que ela não fosse cortada, como também ele se compromete em fazer de tudo que estivesse ao seu alcance para fazê-la produzir. A parábola termina e é claro que um segredo especial. O segredo é que a parábola termina e a gente não sabe se ela finalmente produz o fruto ou se ela é cortada. Ou seja, bem intencional, Jesus ele propõe que eu e você analise a nossa própria vida como a vida dessa figueira estéril. Será que nós estamos nessa condição ou somos árvore frutífera? Neste primeiro áudio, aprendemos lições específicas. Primeiro, não coloque fardo sobre as pessoas e não faça acepção. Aqui retratado nessa parábola, galileus e judeus, ou o povo de Jerusalém. Deus não faz acepção de pessoas. O sofrimento ele vem para todos. Ao ver uma pessoa sofrer, se não for para ajudá-la a sair do sofrimento, é melhor que você não seja estéril. Outra lição que aprendemos é que com toda certeza todos nós precisamos de arrependimento e seguido de fé, claro. A caminhada com Jesus é uma caminhada de reflexão, é uma caminhada de autoavaliação, é uma caminhada em que nós devemos negar a nós mesmos, abandonarmos todo o nosso pensar, toda a nossa vaidade, todo o nosso eu e literalmente fazer com que Jesus, através do Espírito Santo, domine sobre a nossa vontade e venha nos tornar frutíferos. Lições para o nosso ano de 2020. Não adianta você chorar e lamentar fruto dos erros cometidos em 2019. Se não houver arrependimento, você semelhantemente em 2020 ficará se sentindo frustrado. Portanto, esterilidade nunca mais. Deus não faz acepção de pessoas. Se você é alguém que ama a Jesus, desenvolva o seu relacionamento por Ele. É certo que Ele pode tirar você deste sofrimento, se estiver no coração e no centro da vontade dEle. Eu quero fazer uma breve oração pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, amigo Espírito Santo, eu clamo a Ti para que o Senhor
Venha tocando cada coração, cada mente que ouvir este áudio, Pai, no poder do Teu nome, que eles reconheçam as suas limitações e que eles possam contemplar a Tua salvação, ó Pai. Ó Deus, peço que de forma sobrenatural o Senhor visite cada área, Senhor, que está infértil de suas vidas, que está estéril, ó Pai, e que o Senhor vá levando vida em nome de Jesus, vida em cada área das vidas deles, seja, Pai, no trabalho, na área familiar, nos seus relacionamentos interpessoais, seja na área financeira, que haja vida pelo poder que há no nome de Jesus, que eles não ocupem a terra, eles não ocupem o espaço em que o Senhor o plantou de forma inútil, mas que eles deem lugar ao Teu Espírito, ouçam a Tua voz e sejam capazes de pôr em prática a Tua palavra. Amém.